Eu quero compartilhar com os irmãos este assunto de extrema relevância e talvez muitos dos irmãos já tenham conhecimento da doutrina e talvez o que iremos falar não seja tão novo, mas creio que também vai agregar algo que nós aqui iremos pôr ao que os irmãos já conhecem. A doutrina dos anjos, como nós conhecemos, angelologia, talvez seja uma das doutrinas, irmãos, que menos nós, pastores, temos ensinado nas nossas igrejas. Eu mesmo, muitas vezes, cito anjos em ocasiões de estudos, como a passagem lida neste texto, aonde o Senhor Jesus Cristo, depois de ser tentado pelo inimigo, os anjos vêm auxiliá-lo, os anjos vêm em seu socorro, mas nós não temos nas nossas igrejas o hábito de ensinar essa doutrina como única. E talvez, irmãos, seja uma das razões porque há tanta confusão hoje, até no meio de nós cristãos, quanto a esta doutrina que ora queremos apresentar. E eu começo citando aqui algumas frases de um certo escritor teológico chamado Millard, que ele diz assim: uma das evidências que estamos nos últimos dias desta época é a ressurgência de atividades de espírito nos afazeres dos homens e o interesse da parte dos homens em manter a comunicação com os espíritos. Quando Jesus esteve aqui na terra, existia uma classe de judeus chamados saduceus, que negavam a existência de espíritos ou anjos. Em Atos 23, versículo 8, está escrito: pois os saduceus declaram não haver a ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Tal incredulidade tem espalhado e permanecido como característica da inteligência secular deste mundo. A crença em anjos e espírito tem sido reputada parte da superstição da ignorância. Porém, mediante a ressurgência da atividade de espíritos, homens de todas as classes de cultura estão sendo obrigados a reconhecer a existência de um mundo de espíritos e estudar a relação entre os tais e a raça humana. O Velho Testamento faz menção de anjos não menos do que 108 vezes, enquanto o Novo Testamento é mencionado 165 vezes. E destas passagens bíblicas é que tiraremos no nosso estudo sobre a doutrina dos anjos. O que a Bíblia revela, aceitaremos como sendo a verdade. Onde não há revelação, poderemos apresentar apenas breves teorias existentes, mas declaramos que são apenas meras teorias. Esses dias, irmãos, nós temos sido bombardeados nas redes sociais e, pelo menos, eu recebi aqui no meu celular 2 figuras de anjos. E uma delas diz que eles têm o destino de abençoar financeiramente 4 tipos de pessoas. E eu li a matéria, pasmem, irmãos, é algo do ocultismo, que parte, então, irmãos, daquilo que a sociedade revela ser algo como sendo de Deus. Sexta-feira, eu estava acompanhando minha esposa numa consulta e enquanto aguardava com ela na longa fila para ser atendida, um cidadão de uma certa idade começou a falar e pregando que nos dias de hoje existem apenas 2 igrejas verdadeiras, a católica e a adventista do 7º dia. Já errou. E para completar,
ele acabou dizendo que lá no céu, quando nós partirmos daqui, nós seremos anjos, cada um tem 6 asas. Eu não sei, essa é uma ideia que a mente humana criou, fixou, e de fato, nas figuras do dia a dia, os anjos são apresentados com rostos meramente humanos, que o que difere são apenas as asas e aquilo que eles almejam fazer pela humanidade. Isto, irmãos, é uma teoria especulativa existente na mente e no coração dos homens. E pasme o que eu vou dizer, muitas pessoas estavam acreditando. Alguém levantou no meio e disse: mas aonde está escrito que nós, quando sairmos daqui, e quando ele disse nós, irmãos, ele disse que era todos os homens, salvos e não salvos, iríamos para o céu com as nossas asinhas, né? Eu não sei, até agora não apareceu nenhuma em mim. Mas isso, irmãos, é o que a sociedade hoje que nós vivemos, e eu não teria medo nenhum de dizer que está mergulhada nas trevas do ocultismo, aonde o inimigo aproveita a ignorância das pessoas para se revelar desta maneira. E até, não tenho dúvida, confundir talvez a mente até de muitos cristãos. As palavras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para anjos, significa apenas mensageiro. Devemos notar que nem sempre a palavra anjos se refere a espíritos. Há ocasiões quando ela é empregada com referência a homens. Um exemplo deste fato é o uso da palavra anjo nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, onde o escritor, ele fala para o pastor ou líder da igreja chamando de anjo. Mas isto não é no sentido de anjos sobrenatural. Apenas destacando o papel da liderança da igreja para que os demais possam entender. E nenhum de nós, irmãos que estamos aqui, principalmente pastores, nós iremos tirar vantagem desse título, porque a palavra de Deus assim o emprega, chamando o líder da igreja ou aquele que está na direção de um rebanho de anjo. Eu creio ser um termo muito carinhoso da parte do profeta. Mas, afinal de contas, irmãos, o que é angelologia? No comum, a angelologia é o estudo dos anjos. Mas eu procurei ser um pouco mais técnico. Eu digo para os irmãos, a angelologia é a matéria teológica que estuda o que a Bíblia diz sobre os anjos. Se perguntarmos para os nossos irmãos em comum o que é angelologia, eles prontamente definem como sendo a doutrina dos anjos, ou a ciência que estuda os anjos, suas obras, seus ministérios. A palavra angelologia é formada pela união de 2 termos gregos, angelos e logia. Logo então, irmãos, nós temos no simples a doutrina ou estudo dos anjos. Por isso, na teologia sistemática, a doutrina dos anjos é chamada de angelologia. Não é angeologia, como alguns muitas vezes preferem dizer. É angelologia. Difere em muito. Então é fácil entender que a angelologia, enquanto disciplina teológica, fornece de forma organizada, basicamente, os dados bíblicos acerca desses seres espirituais. Conforme a Bíblia aborda, a existência desses seres, a angelologia, sem dúvida, tem a sua importância como matéria principal, ou uma das matérias principais da teologia sistemática. Todos nós, ao longo da nossa vida,
pelo menos basicamente sabemos quais são as principais doutrinas que fundamentam a nossa fé cristã. Talvez poderíamos dizer até pela ordem alfabética, começando com a bibliologia, a teologia propriamente dita, a cristologia, a pneumatologia, a angelologia. São doutrinas que fundamentam a fé cristã e delas, e por meio delas, irmãos, nós formamos o conceito de que a nossa crença, a nossa fé está fundamentada nos princípios da palavra de Deus. Não podemos esquecer que a saúde espiritual da igreja, ela também depende não apenas das demais doutrinas que nós conhecemos, mas sobretudo também da própria angelologia. Já no tempo da igreja primitiva, a angelologia era abordada com atenção. Inclusive, autores do Novo Testamento trataram de corrigir alguns desvios que poderiam se espalhar entre os crentes naquela época. E aqui, irmãos, eu vou citar pelo menos 3 textos, das quais, pelo menos o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, alerta. Ele diz, então, Paulo, que a igreja de Gálatas, da Galácia, deveria tomar o cuidado com ensinos que partiriam de outras fontes. E até mesmo, ele disse, até mesmo se um anjo dos céus viesse e pregasse além daquilo que Paulo já havia pregado, fossem considerados anátema. Neste texto, Paulo não está menosprezando os anjos, mas ele está afirmando que anjos que viessem dos céus, ou de qualquer um outro lugar, com um outro ensino, com um outro evangelho, que não fosse aquele a qual ele havia pregado, não deveriam dar ouvidos. Paulo adverte com a mesma veemência a igreja de Colossos quanto ao ensino que estava sendo imposto para a adoração aos anjos. Mesmo eles sendo criados, nós vamos ver isso na continuidade, mesmo eles sendo seres criados, eles não são merecedores da adoração. Ao contrário, eles estão prontos para servir como serviram ao Senhor. O escritor aos Hebreus também adverte que estes anjos, eles estão para agir ou administrar em favor dos salvos, em favor dos eleitos. Então, irmãos, se a igreja primitiva, já nos séculos passados, tinha a preocupação de que esta doutrina deveria ser corretamente ensinada e aceita como ela deve ser aceita, não podemos duvidar que, como lá, hoje, infelizmente, existem no seio da sociedade e muitas vezes dentro das próprias igrejas cristãs, igrejas fundamentalistas, conservadoras, que há tendências para que se desvirtue o papel dos anjos e o seu objetivo para o qual foram criados. Já na história posterior ao cristianismo, a angelologia começou a ser desenvolvida de forma mais intensa a partir de Agostinho. E eu abro aqui um breve parêntese para comentar um breve ensino de Agostinho, quando ele dizia assim: os anjos teriam uma natureza puramente espiritual e livre. Ele definiu as funções que estes seres celestiais seriam responsáveis pela glorificação de Deus e a transmissão da vontade divina. Os anjos estariam voltados tanto para o mundo espiritual, tanto quanto para o mundo visível, no qual poderiam intervir com certa frequência. É um dos muitos ensinamentos
de Agostinho, que se desenrolou logo após, irmãos, o cristianismo sair apenas da sua área de atuação em Jerusalém. Os anjos, eles são mencionados na Bíblia tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, geralmente, eles são designados pela palavra hebraica malak, que significa basicamente mensageiro. No Novo Testamento, o termo grego correspondente é angelos, justamente de onde vem a nossa palavra anjo, tanto no grego como no hebraico, denota mensageiros. Não podemos, irmãos, esquecer de que esta doutrina, não só para a vida da igreja como um todo, mas para o estudante, para o líder, para o pastor, para o obreiro, para os crentes de um modo geral, é fundamental que pelo menos, irmãos, conheçamos, mesmo que de forma básica, esta doutrina, da qual muitas vezes tem causado até inúmeros desconfortos e contraditórios no seio da própria igreja. Eu creio que hoje, em pleno século XXI, na era da tecnologia, na era da informática, nós temos, irmãos, portas abertas para pesquisar, mesmo que de forma razoável ou até de uma forma um pouco mais profunda, a existência deste assunto. Claro, com cautela, olhando com cuidado principalmente o que a palavra de Deus nos ensina e os grandes comentaristas de teologia sistemática, que são hoje confiáveis na sua maioria. Estes seres, irmãos, eles não têm nenhum outro papel além daqueles aos quais eles foram criados. É saudável em toda a Bíblia, das páginas do Antigo Testamento até as páginas finais do Novo Testamento, a menção desses seres em várias áreas de atuações. Eles foram justamente criados com este objetivo, de realizar o propósito de Deus, de uma forma que eles pudessem desenvolver seus papéis, sempre dentro da vontade do Senhor nosso Deus, se submetendo à autoridade superior do Pai, bem como do Filho. Portanto, irmãos, a angelologia, ela é indispensável, como as demais disciplinas, para o crescimento da igreja e também do cristão individualmente. E eu faço aqui, irmãos, uma ressalva. Examine bem, como diz o texto de João, capítulo 5, verso 39, que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sejamos nobres como foram os crentes de Bereia, ao ouvir o ensino apostólico, e examinavam se de fato aquilo que estava sendo ensinado, se de fato aquilo que estava sendo pregado, era puramente bíblico. Não fiquem apenas, irmãos, no campo da especulação, porque alguém, talvez um pouco mais inteligente que você, fala algo a respeito desta doutrina ou de outras que distorcem o ensino da palavra do Senhor. Como todos nós aqui presentes, alunos e mestres
e crentes individualmente, devemos ser, sim, profundos estudantes da palavra de Deus, procurando sempre que possível compreender sobre a orientação do Espírito Santo de Deus aquilo que para você talvez possa lhes parecer obscuro, e não cair no campo da especulação de que aquilo que o mundo apresenta, da maneira como eu aqui já pude falar, meras teorias, muitas vezes, irmãos, que não é verdade e que não inspiram a realidade da palavra do nosso Deus. Tenhamos nós cuidado para que ninguém vos ensine, ou defenda, ou diga algo a respeito desta doutrina, daquilo que está além da palavra de Deus. A origem dos anjos. São seres criados por Deus, de acordo com Gênesis capítulo 2, verso 1. Foram criados por Deus em estado incorpóreo, santo, infinitos, dotado de alta inteligência e juízo moral e poderoso em seu estado presente. Portanto, irmãos, lembre-se que esses seres que que foram e que hoje estão a serviço do Senhor, foram criados pelo próprio Deus. Cada um recebendo melhor dizendo, a incumbência de agir conforme a vontade de Deus, naquilo que Deus os julgou de extrema relevância. Ora como mensageiros, ora como executores dos juízos de Deus, ora como aqueles que advertem. Como parte da criação do Senhor, Ele mesmo recebe, o próprio Deus recebe a adoração desses seres que exaltam e glorificam o nome do Senhor, reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é Senhor de todas as coisas. Salmo 148, versículo 2 e versículo 5, está escrito assim: louvai-o todos os seus anjos. Foi para esse fim que eles foram criados, como muitas outras atividades. Mas é também, irmãos, notável dizer que a Bíblia diz muito claramente que os anjos existem. Repito, a Bíblia diz muito claramente que os anjos existem. Do Antigo ao Novo Testamento há muitas passagens bíblicas que não apenas afirmam a existência dos anjos, mas também registram a atuação deles no mundo. Apesar de dizer que os anjos existem em grande quantidade, a Bíblia não informa um número exato. E tanto a igreja primitiva como a igreja hoje, ela sempre entendeu que as Escrituras ensinam sobre a existência dos anjos. Me perdoe, em algum momento, aos colegas que virão após mim, se em algum momento eu estou entrando no seu campo. Às vezes é difícil se ater nos dois tópicos que lhes é dado. E por isso, irmãos, vejam a grandeza deste assunto, que muitas vezes você não consegue ficar apenas naquilo que lhe é dado, mas você precisa estender, muitas vezes, a compreensão. No entanto, a relação dos anjos na sua criação, a Bíblia desenvolve a doutrina da existência dos anjos desde o princípio. No próprio Pentateuco, por exemplo, há referências claras sobre a realidade dos anjos. Gênesis capítulo 19, verso 1 a 15. 28, versículo 12 e 32, verso 1. Estes seres, irmãos, eles não vieram a existir por conta própria. Ou seja, eles
eles não são autoexistentes. Eles foram criados por Deus. E no momento, irmãos, eu estou aqui olhando a criação dos anjos como um todo, no seu estado de perfeição. Eu não estou aqui separando anjos bons ainda e anjos que caíram, uma terça parte desses anjos. Não, eu estou olhando a origem deles como um todo, criados em, repito, seres espirituais, criados em santidade, incorpóreo, finitos, dotados de alta inteligência e juízo moral e poderoso em seu estado de atuação presente. Claro que a própria angelologia, ela permite que se faça, irmãos, a divisão do que é anjo bom, anjos bons, do que é anjos maus, espíritos e demônios. E o próprio diabo com a sua própria doutrina. Portanto, irmãos, nós não negamos, nenhum de nós aqui de sã consciência negamos que estes seres, eles vieram a existir a partir da criação de Deus. Negar que os anjos existem, ou melhor, negar que os anjos existem, irmãos, é um erro. Nos tempos bíblicos do Novo Testamento, havia um partido religioso e aristocrático dos judeus que negava a existência desses seres. Os saduceus. O grupo dos saduceus era constituído principalmente de famílias sacerdotais. Isso significa que os sacerdotes, que eram os principais oficiais do culto levítico, pertenciam a esse grupo. Mas ainda assim, os saduceus não aceitavam importantes doutrinas bíblicas, dentre elas a existência dos anjos. O escritor do livro de Atos diz que no julgamento do apóstolo Paulo houve dissensões entre os fariseus e os saduceus por causa deste assunto. Mais uma vez, repito, Atos 28:3, porque os saduceus dizem não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma ou outra coisa. Como irmãos, é interessante notar que não só nos grupos políticos religiosos do passado havia essa divergência acerca de certos assuntos, como também hoje existe grandes divergências, até mesmo no seio da igreja, quanto à atuação de, muitas vezes, aceitarmos anjos como sendo anjo da guarda pessoal, como também aceitar, pelo mesmo ensino da Bíblia, outros ensinos de caráter espiritual. Eu não estou aqui afirmando que cada indivíduo aqui tem um anjo da guarda pessoal particular, mas há quem acredite nisto. Às vezes, irmãos, negamos um assunto, reprovamos um assunto de cunho puramente bíblico e defendemos outros tantos assuntos de cunho puramente humanos e vazios. Infelizmente, na atualidade, muitos estudiosos da Bíblia estão concordando com os saduceus e cometendo o erro de negar que anjos não existem. Cresce o número de teólogos liberais que ensinam que a doutrina dos anjos é apenas um tipo de metáfora bíblica, cuja utilidade é revelar o cuidado de Deus em favor do seu povo. Aqui merece, irmão, de nossa parte, um exame bem profundo nas inúmeras referências. Como eu citei no início, irmãos, há um número quase infinito de referências bíblicas que mencionam anjos nos seus vários papéis, cumprindo os desígnios e os propósitos de Deus. Ora como mensageiros, ora como aqueles que advertem, ora aqueles que vêm em socorro, ora aqueles que aplicam os juízos de Deus. A Bíblia diz que os anjos existem porque foram criados por Deus. Em nenhuma parte da Bíblia, a Bíblia tenta provar a existência dos anjos fazendo uso de argumentação ou propondo algum debate.
A Bíblia simplesmente afirma com muita naturalidade a existência desses seres e é registrado repetidamente que esses seres sempre se encontram em ação. E aqui, irmãos, eu vou citar algumas. A Bíblia mostra os anjos louvando a Deus. Jó capítulo 38, verso 7. Ainda Salmo 148, versículos 1 e 2. Guerreando contra anjos rebeldes que caíram em pecado. Daniel capítulos 10, a versículo 12. Capítulo 12. Ainda Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8. Ora, agindo como mensageiro de Deus, especialmente em ocasiões importantes da história da redenção. Mateus capítulo 1, verso 21 e Lucas 2, 8 a 11. Ainda protegendo, ajudando e servindo o povo de Deus. Mateus capítulo 18, verso 10. E como agentes que executam o juízo divino. Mateus capítulo 13, versos 41, 42 e Apocalipse capítulo 15, versos 16. Irmãos, por estas menções aqui, é possível entender de quão importante é o trabalho desses seres, a razão pelos quais foram criados, e o que ainda hoje, pela palavra de Deus, podemos aceitar e entender como ensino da palavra de Deus. Talvez, irmãos, muitos de nós temos sim o conhecimento desta área, mas poucas são as vezes em que nós nos debruçamos para estudar apenas ela como parte independente. Ou seja, estudar apenas a doutrina dos anjos e poderíamos levar tempo ou até meses estudando detalhadamente este ensino, esta doutrina da palavra de Deus. Tudo isso indica que a doutrina bíblica sobre a existência dos anjos é muito sólida e irrefutável. O teólogo Benkoff acerta ao dizer que ninguém que se incline diante da autoridade da palavra de Deus pode jamais duvidar da existência dos anjos. Eu creio, irmãos, que nenhum de nós duvidamos daquilo que cremos acerca desta doutrina, acerca deste ensino, que é de fundamental importância para a saúde espiritual da igreja, principalmente nos dias em que hoje nós vivemos. Principalmente nos dias que hoje nós vivemos, onde há tantas opiniões, há tantas divergências, onde há tantos conceitos, dando a esses seres talvez papéis até que não são propriamente deles. Creio que muitos de nós, irmãos, conhecemos, talvez muito ou pouco, acerca desta especial doutrina. A pergunta é: as pessoas têm anjo da guarda pessoal? No conceito moderno, há uma tendência de dizer que isso é bem possível. Deixa eu contar para vocês aqui, irmãos, o que eu ouvi recentemente de duas pessoas que conversavam exatamente sobre este assunto. Duas senhoras, assim, acho que não esperaram nem escolheram um momento bom para conversar, no sol mesmo. Elas conversavam. E uma delas perguntou para a outra: e aí, amiga, você viajou? Ela: sim, eu viajei. Fui passar uns dias fora.
E aí, como é que foi? Aí ela disse, graças a Deus, eu estive bem lá no local para onde eu fui, mas a minha casa, quando eu cheguei, ela havia sido furtada. Mas por quê? Porque o anjo que eu deixei tomando conta, ele não estava lá. De repente a outra disse, mas e aí, o que você vai fazer? Ela disse, eu vou esperar o momento para quando eu for conversar com ele, eu vou demitir, porque ele não cuidou da minha casa. Só para os irmãos pensar, irmãos, como hoje é a mente da maioria das pessoas que desconhecem essa principal doutrina, sua importância, de que o ser humano, ele pode se dar ao luxo de ter um anjo da guarda particular para realizar suas obras, para realizar seus desejos, para fazer aquilo que o indivíduo bem o comissionar. Eu não sei mais o fim da história, mas eu penso que o anjo foi demitido por não guardar bem a casa da pessoa. Irmãos, particularmente, o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 1, verso 14. As Escrituras claramente dizem que Deus envia seus anjos para nos proteger. Porém, não creio que haja um anjo para cada pessoa nesse mesmo texto. Eles agem em favor do povo de Deus. E não é um exclusivamente para cada um. Anos atrás, isso na década de 60, talvez final da década de 80 para 90, uma emissora de televisão lançou, no horário nobre da tarde, uma novela chamada Sexo dos Anjos. E por muitos anos, irmãos, eu confesso para vocês que no bairro onde eu morava, aqui na Compensa, a maioria das pessoas que moravam próximo de nós, e ao saber que nós éramos cristãos, perguntavam, e aí, pastor, isso é verdadeiro mesmo? Isso é real? Muitas vezes, irmãos, na pressa de não tentar responder conforme a Bíblia nos ensina, olha, isso não é real. Mas na mente humana, na ficção científica, e talvez até, irmãos, já ultrapassando as telas, chegando ao coração das pessoas, os anjos têm sexo. Mas a Bíblia não nos ensina. Em Mateus capítulo 12, verso 25, a Bíblia diz que eles são seres assexuados. Eles não se casam, não se dão em casamentos. E não foi para isso, irmãos, que o Senhor Deus criou com o objetivo. Eles estão a próprio serviço do Senhor e do próprio Deus. E antes de passar aos colegas e irmãos, quantos anjos Deus criou? A Bíblia não diz quantos anjos existem no total, mas ela nos informa que o número de anjos criados pelo Senhor é um exército. Em Hebreus capítulo 12, verso 22, fala de milhares de anjos. Em Apocalipse capítulo 5, verso 11, João afirma que viu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anjos, aliás, e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares. Não dá para dizer, irmãos, exatamente um número exato da quantidade desses seres. Mas uma pequena amostra desse número pode ser visto nas palavras de Jesus no Getsêmanes, quando ele disse, Pai, que o Pai lhes enviaria 12 legiões de anjos. A gente sabe, irmãos, que
Se uma legião tem 6.000, imagine quanto seria 12 legiões. Quanto ao número dos anjos, eu não tenho medo de afirmar que é um número infinito. E eu vou concluindo dizendo que a importância desta doutrina à luz da palavra de Deus. Como toda doutrina bíblica, a angelologia deve ser estudada pelos cristãos com seriedade. Como foi dito, os anjos são frequentemente mencionados nos vários textos bíblicos e muitas vezes participando de momentos decisivos da história da redenção. Então é importante que os crentes saibam quem são esses seres e o que eles fazem e quais são as suas posições. Além disso, a doutrina dos anjos foi e ainda continua sendo alvo de muitas distorções. Não é raro encontrar ensinos completamente estranhos às Escrituras que propagam ideias místicas sobre anjos e que têm levado muitos ao engano. Na maioria das vezes, esses ensinos tentam colocar os anjos numa posição que eles não possuem e atacam diretamente a exclusividade da glória de Deus. Então, os crentes devem procurar entender a verdadeira doutrina bíblica dos anjos, adotando uma angelologia puramente bíblica e correta. Alguém esses dias me perguntou, pastor, anjos têm asa? Eu confesso para vocês, irmãos, que é um tema muito complicado diante das tantas opiniões. A imagem mais comum das pessoas é um anjo essencialmente, aliás, de um anjo essencialmente ser um ser humano com asas. Mas isso não é bíblico. A Bíblia frequentemente apresenta anjos como parecendo com seres humanos. Entretanto, isso não indica que os anjos, em sua essência, se pareçam com seres humanos. Além disso, a Bíblia raramente descreve anjos como tendo asas. No entanto, a Bíblia definitivamente menciona 2 tipos de anjos que têm asa. Os querubins, em Êxodo capítulo 25, verso 20, e Ezequiel capítulo 10, e os serafins, em Isaías capítulo 6. Os querubins e serafins são 2 tipos de anjos, possivelmente das 2 mais altas ordens dos anjos. Por isso, com base nessa passagem, podemos concluir que pelo menos alguns deles, pelo menos os 2 citados, sim, têm anjos, têm asas, mas não todos. A Bíblia nos diz que os anjos são seres espirituais, Hebreus 1,14. As descrições de querubins em Ezequiel 10 e dos serafins em Isaías 6 são altamente incomuns. É claro que Ezequiel e Isaías estavam tendo dificuldades em descrever com precisão as visões incríveis que tiveram dos céus e dos anjos. Como seres espirituais, não está claro porque os anjos precisam de asas. Um ser espiritual não precisa de asa para voar, pois eles não são limitados pelas leis do universo físico. Alguns teólogos católicos dizem que eles têm asas como escudo para abraçar e proteger algumas pessoas. A pergunta é, então os anjos têm asa? Se pelos 2 textos mencionados, sim, alguns têm asas porque a Bíblia assim o afirma. No entanto, não devemos limitar que os anjos podem ou não podem fazer com base na compreensão limitada das suas asas, que alguns anjos possuem asa, pois assim a Bíblia o descreve. Esta, irmãos, é uma das muitas dúvidas e opiniões que surgem a respeito desses seres. Eu quero crer que cada um de nós individualmente, seminaristas, crentes individualmente, líderes, nós temos nossas posições, com firmeza na palavra do Senhor. E creio que nenhum de nós jamais nos deixaríamos levar hoje pelo que o mundo tem imposto acerca desses seres que existem
vieram a existir a partir da criação de Deus e estão designados a servir ao Senhor em todos os seus propósitos. E que eles também exercem seu ministério em favor dos salvos em Cristo Jesus, mas não no cunho de guarda ou de anjo pessoal. Que a palavra de Deus, irmãos, deve ser estudada, sim, examinada com precisão e detalhe, nas várias passagens bíblicas que nós mencionamos. E aos colegas, me perdoe se entrei no campo de vocês, mas é impossível não mexer com quem virá após este assunto. E penso eu e creio em Deus, irmãos, que cada um de nós, bom, pelo menos nós, os 4 que aqui estarão, iremos, irmãos, fazer com que este assunto ele venha, de uma certa forma, a nos trazer compreensão e agregar aquilo que nós já sabemos, fundamentado na palavra de Deus. E que tudo isto venha convergir para a glória do nosso Deus. A Ele, portanto, toda honra e toda glória pelo século dos séculos. Amém. Eu quero orar agradecendo a Deus e lembrando aos irmãos que há 2 semanas atrás eu estive não muito bem de saúde. Eu disse para minha esposa, enquanto eu tinha 58 anos, eu estava muito bem de saúde, mas completei 59. Irmãos, parece que a gente começou a descer uma ladeira sem freio. E uma das coisas que me prejudicou muito a saúde durante esse período foi uma forte labirintite, que acho que tudo que eu via e fazia estava virando de cabeça para baixo. Quando eu deitava na cama, eu tinha que me segurar, irmãos, porque a casa estava rodando. Acho que como qualquer homem, a gente não gosta de ir ao médico. Talvez com medo de ouvir aquela lista infindável de enfermidades. Mas, impulsionado pela esposa, mesmo contra a vontade, eu fui e ouvi, irmãos, talvez aquilo que eu não gostaria de ouvir. Abdicar de tantas coisas que até então era gostoso comer. Pense numa calabresa assada com uma Coca-Cola. A médica olhou para mim e disse, o senhor quer viver mais um pouquinho? Disse, eu quero. Então, abra mão. Sabe o que é mudar o estilo de comida? E, pelo lado, irmãos, fiquei até um pouco mais magro. Mas a calabresa fica para outros momentos. Que Deus, irmãos, nos ajude a dar aos nossos corpos a saúde que eles merecem e permitir a boa e plena atuação do Espírito Santo de Deus nesse templo que é os nossos corpos. Convido os amados a se colocarem em pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Amado Deus, eterno Pai e Supremo Senhor, na manhã deste dia, estamos na dependência desta instituição, as quais ao longo dos seus 51 anos têm formado obreiros, que o Senhor tem designado para os mais diversos campos, tanto na cidade como no interior do estado. Tem também, ó Deus, dado o privilégio aos membros de nossas igrejas locais de aperfeiçoarem o seu conhecimento para que possam servir ao Senhor nas várias áreas dos ministérios de nossas igrejas. E rogamos ao Senhor, por todos nós que estamos nesta manhã, aprendendo um pouco mais sobre esta doutrina, que ao longo da história tem sido distorcida diante do misticismo e o ocultismo religioso. Nós queremos, ó Deus, à luz da Tua palavra e sobre a orientação do Teu Espírito Santo, compreender e entender que esta doutrina é de suma importância para a vida da Tua igreja. E que cada um de nós, ó Deus, possamos ter agregado aquilo que já sabemos um pouco mais sobre esta doutrina. Obrigado, ó Deus, pela vida de todos nós aqui nesta manhã, pela saúde física e, sobretudo, espiritual que o Senhor dá a todos nós.
E eu rogo ao Senhor, pedindo pelos meus colegas que virão após mim, que o mesmo Espírito que esteve comigo estará também com eles, ministrando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e ainda há de fazer por nós. Nós louvamos ao Senhor pelo que Tu és, pela Tua grandeza e cuidado, pela Tua soberania, pelo Teu governo, tanto nos céus como na terra. E, independente das circunstâncias, ó Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Para o louvor da Tua glória, e com gratidão eterna em nossos corações, e com perdão de nossos pecados, que oramos ao Senhor agradecido, em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Obrigado, irmãos.